Ver se aparece alguma coisa aqui. Boa noite, começou. Estamos entrando aí ao vivo. Boa Boa noite, noite. Rodolfo. Tudo bom Boa contigo, noite. cara? Tá tudo Como é que tranquilo, você graças a vai? Deus. Vou bem, vou Pronto, bem. Essa pandemia, né, quer dizer, fica difícil, né? A gente vai levando. pronto. Veja só. Hoje é o lançamento da nossa HQ, A Dinâmica Orgânica, né? Nós passamos aí um tempinho produzindo, né, Rodolfo? De- eu queria antes de tudo, né, cara, agradecer por essa oportunidade. Eu tô parecendo muito branco aqui. Peraí, deixa eu ajeitar essa luz. Eu acho que meus óculos estão tortos. Assim tá bom. Não, é sempre assim. Olha, Então, vamos esperar o pessoal chegar, eles vão chegando no YouTube e aparece aqui, né? pronto. Enquanto o pessoal vai chegando, me fala, Rodolfo, como é que foi esse lance da dinâmica orgânica, essa ideia que você teve? Me fala um pouco aí sobre como surgiu essa ideia da dinâmica orgânica. Tipo, Diga lá. como surgiu assim? Não, bem, enfim, né? Eu sou um apaixonado por Boa noite, ficção Marcela. científica, né? Boa noite, Marcela. Sou apaixonado por ficção científica e sou um grande consumidor de filmes de ficção científica e leio alguns livros de ficção científica, né? Eu sempre Certo. tive uma imaginação muito voltada para o futuro e como seria o futuro da raça humana, esse tipo de coisa. Mas eu sempre tive umas ideias meio estranhas da sociedade, sabe? Como se a gente vivesse num tipo de organismo vivo. E sempre fez esse paralelo entre a sociedade e uma grande célula, ou um grande organismo, né? Foi quando eu peguei um avião uma É, vez para o exterior e vi a cidade de cima, realmente a gente parece uma grande célula, né? Viva, né? Aí eu sim, sim. fui desenvolvendo essas ideias, fazia até perguntas ao meu pai, ele não entendia muito bem a questão, mas eu sempre tive esse tipo de visão, sabe? É assim, falando do ponto de vista filosófico e místico, tá? Existem algumas teorias a esse respeito. Por exemplo, o pessoal está chegando, deixa eu dar boa noite aqui. Maria, tudo bom Boa noite, contigo? tá gravando direitinho, né? Tá. Aí, assim, por exemplo, essa teoria do mundo como um organismo vivo, a gente escuta falar um pouco no misticismo, principalmente no misticismo xamânico, né? Sobre a questão do misticismo pagão, vamos dizer assim, sobre a teoria de Gaia, né? De que é É, como se o planeta fosse, na verdade, uma entidade viva e nós fizéssemos parte dele como enfim, ele tivesse uma super consciência, uma consciência planetária nesse sentido, conheço essa teoria, conheço. de Mas Gaia, no né? Dinâmica Orgânica, no livro, é abordado de uma forma bem diferente, bem mais perversa, né? Porque no caso, justamente é uma inteligência maligna, né? A É, inteligência. olha, veja, é um ser vivo de consciência única, né? Uma nação se transforma num ser vivo de consciência, uma consciência única com um núcleo, né, que é o cérebro. E como todo ser vivo, pode ser bom, pode ser ruim, só sei que eles atrapalham o mundo livre porque eles consideram o mundo livre algo subdesenvolvido, né? Pelo pouco que eles conseguem decifrar da linguagem do núcleo, né? Sim, sim. Boa noite, pessoal que está chegando. A gente está já discutindo, conversando um pouco aqui sobre essa origem, né, dessa HQ da dinâmica orgânica. Essa live é uma live de lançamento que nós estamos lançando aqui no Catarse, né, na plataforma do Catarse, ó. Está aqui a dinâmica orgânica. Esse é um álbum de ficção científica.
121 páginas de quadrinhos. Eu estou falando muito sobre isso no meu Instagram, aqui no meu YouTube também. E tem esse livro, né, que foi o livro justamente que deu origem aí a HQ, da autoria aqui do nobre Rodolfo Guimarães Neves, também conhecido por RG Neves. Então, como tem assim... o nome artístico, né? Como você tem assim um background filosófico, né, que você estudou filosofia e tudo, como é que você desenvolveu aí essa ideia, né? Começou com esse vislumbre aí, e aí você passou a escrever, teve um sonho, né? Teve um insight, assim, como é que foi? Olha, o insight que eu tive foi quando eu peguei um avião pela primeira vez, né? E vi uma cidade por alto, né? Então, aqueles carrinhos passando, aqueles prédios, tal, aí eu fiz a imaginação já fez aquele insight, assim. Mas na filosofia, Herbert Spencer já comparava, de certa forma, a sociedade ao organismo vivo, não da forma tão literal como eu trato no livro A Dinâmica Orgânica, entendeu? Certo. Acabei de conhecer essa história. Ok. Boa noite, acabei de conhecer essa história, estou muito animado para conhecê-la. Muito bem. Bom, DSV, Obrigado. Tem um link, né? Obrigado. Tem um link na descrição do vídeo que vai levar lá para o Catarse. Aí tem algumas páginas de amostra, tem ali, eu passo uma sinopse, né, do mundo e tal, sobre o que é essa dinâmica orgânica, né, que eu mesmo demorei um tempinho para processar, eu confesso, porque é uma ideia meio fora do padrão, assim, apesar de ter essas teorias de Gaia, não sei o que lá, mas, assim, quando você aborda dessa forma, como um país que, através de um processo de controle telepático, né, de manipulação genética, que levou ao controle telepático, que levou a esse domínio de uma elite que domina ali diretamente a classe operária, né, a classe trabalhadora, os mais pobres, e termina aí construindo essa hierarquia como num organismo, né, essa elite sendo o cérebro e o resto sendo o corpo, né, vamos dizer assim. Então, é uma ideia, assim, bem diferente, né, levou um tempo para eu poder processar, e é normal que cause um certo estranhamento, assim, a princípio, mas eu achei muito, muito interessante, cara. E, assim, Rodolfo, eu queria te perguntar sobre os conceitos de ficção científica que tem no livro, né? Alguns conceitos são familiares, mas eles são abordados de uma forma diferente. Por exemplo, a viagem no tempo, tá? Certo. Você poderia falar um pouco sobre como é trabalhar a viagem no tempo na dinâmica orgânica? Não, veja, entenda. Eu matutei bastante para bolar uma forma de viagem no tempo que eu, pelo menos, nunca tinha notícia na ficção científica, sabe? Tinha que fazer algo mais original possível. Certo. Então, eu já tinha esbarrado em um artigo ou outro sobre zero absoluto, né? O zero absoluto, o zero grau Kelvin, né? Então, eu ficava imaginando, dizendo que era impossível chegar ao zero grau Kelvin e tal, esse tipo de coisa, que era o zero absoluto, e onde as partículas não se moviam, esse tipo de coisa, não tinha qualquer tipo de vibração. Aí eu imaginava assim, e se a gente chegasse ao grau negativo Kelvin, né? Será que as partículas vibrariam para trás, né? Então, eu peguei essa deixa. E apesar de muitos cientistas considerarem impossível a gente chegar, por algumas questões entrópicas, chegar ao zero grau Kelvin, eu acredito que no futuro, quem sabe, a gente não consiga, de certa forma, a gente alcançar a graus negativos Kelvin. Então, você congela o zero grau Kelvin e aquece negativamente a partícula. Agora, é um pouco complexo, porque pela conservação de massa e energia, a partícula do passado vai ter que vir para o futuro, né? Porque senão você vai estar inserindo uma partícula do futuro no passado e vai estar inserindo energia e massa onde se deve conservar energia e massa. Então, teria um negócio chamado osmose atômica. Essa questão de viagem no tempo, ela é importante no livro porque os mega-organismos têm uma fragilidade. Os neurônios foram seres humanos.
E o ambiente do núcleo é um ambiente muito letal e super protegido. Então, o Mundo Livre manda agentes, né? E eu vou até desenvolver isso na continuação, para o passado, para pegar pessoas que eram parentes dessas pessoas do que consta no núcleo, né? Para eles poderem ter algum tipo, porque como tem uma lei lá dizendo que um neurônio não pode destruir o outro, né? Então, uma pessoa que tem algum sentimento, uma relação emotiva espiritual com algum tipo de neurônio, talvez não fosse destruída, era até estratégia do Mundo Livre, né? Tem que entender direito essa guerra do Mundo Livre e os mega-organismos, né? Então, primeiro, a gente tem que entender que depois de uma hecatombe nuclear, veio com a grande primavera, esse tipo de coisa, e para uma teoria filosófica dizendo que o desenvolvimento da inteligência natural seria a dinâmica orgânica, que é um processo de transformação de uma nação em um organismo vivo. Houve um decaimento econômico depois da hecatombe nuclear no hemisfério norte, e isso fez com que tudo tivesse que ter sido otimizado, né? E foi a deixa para que uma tese filosófica florescesse entre os países do hemisfério norte depois da arrasada numa guerra nuclear atômica, muito desenvolvido tecnologicamente e com poucos recursos naturais, com terras devastadas, com terras com radiação, com vírus, essas coisas todas. Foi uma guerra terrível, morreram milhões de pessoas. Vamos devagar, porque o negócio é complexo. Me explica aí como é esse processo da dinâmica orgânica. Pessoal, eu acabei de colocar, eu acabei de colocar na descrição do vídeo, eu atualizei agora, e eu coloquei na descrição do vídeo o link para o Catarse, tá? Porque eu achei que já estava, mas não estava. Aí eu coloquei agora, se vocês quiserem conhecer, é só dar uma atualizada na página, que está lá o link, certo? Então, assim, uma das coisas que é mais diferente, né, no livro é justamente essa dinâmica orgânica, né, que é esse processo que se torna aí um organismo vivo e tal. Aí, continue de onde você estava. Teve uma guerra mundial, teve uma guerra nuclear? Uma guerra nuclear, e depois teve um inverno nuclear, o mundo devastado, né, depois de terem ceifado a guerra e a natureza terem ceifado a vida de bilhões de pessoas. O hemisfério norte, praticamente, que foi os países do hemisfério norte foram os mais envolvidos no conflito, foram os mais arrasados, né, nesse processo. Olha, Matheus, já adquiriu o seu, muito bem, é isso aí. No Catarse tem as... desculpa interromper rapidinho, é porque no Catarse tem 22 recompensas que elas são com um desenho que eu vou fazer dentro da HQ, né? Uma dedicatória com um desenho que eu estou fazendo. Então, corram lá para ver, porque parece que já chegou na metade já, assim, no mesmo dia. O resultado está muito legal. Então, fale aí, Rodolfo, as civilizações do hemisfério norte, né? Elas terminaram se envolvendo mais na guerra e ficaram arrasadas, né? Mais ou menos como foi a Europa na Segunda Guerra. Pois é, aí a Europa da Segunda Guerra, foi um desastre mundial, morreram bilhões de pessoas, os países do hemisfério norte praticamente todos arrasados pela guerra, floresceram, eles tinham um grande desenvolvimento genético e tecnológico. Sim. E muito embora eles tivessem esse desenvolvimento, eles não conseguiam lidar com tanta escassez na economia. Então, eles que tinham que otimizar tudo, né? Então, floresceram filosofias, e um dos filósofos chamado Zoni Schwartzman, ele sugeriu que o desenvolvimento da inteligência na sociedade descambaria para um processo de transformação de uma nação um organismo vivo, né? Sim. Esse organismo vivo teria um núcleo que seria formado pelos notáveis da sociedade,
como da mesma forma como o cérebro é formado por setores que tratam de lógica, de imaginação, de matemática, de arte, você compreende, né? Então, esse núcleo será formado por os mais notáveis da sociedade e eles comandariam a distribuição. Só que esse processo dinâmico orgânico, no começo, os primeiros países que fizeram isso, eles não conseguiam, não previam o que ia degenerar numa coisa tão brutal e violenta como um totalitarismo da pior espécie possível, né? Porque a dinâmica orgânica, a dinâmica orgânica, ela é uma coisa maligna, pelo menos para o ser humano, né? Assim, do ponto de vista do ser humano é maligno. Mas, assim, do ponto de vista do ser humano individual, uma cobra pode ser maligna, né? Para o ser humano, uma bactéria, um vírus, enfim. Mas, assim, do ponto de vista natural, é indiferente, né? Whatever, tanto faz. É aquilo ali, pronto. Então, assim, não tem um aspecto moral por trás. Ele não é do mal. Ele simplesmente é um organismo que é agressivo, né? Que ele luta ali por sua sobrevivência, né? Por sua expansão. Sua expansão, né? Também, que ele quer ir crescendo. Fagocita, né? Vai fagocitando. O objetivo é transformar o mundo inteiro num grande mega-organismo, não é isso? Assim, a ideia é fazer uma Gaia do mal, assim, A Gaia humana, né? Porque a teoria de Gaia, ela mexe com os animais, com as plantas, com o oceano, com a atmosfera, com tudo, né? Mas esse aí é do mal, isso aí é um produto de uma civilização, isso aí não... É como uma consciência... Uma consciência, eles têm uma linguagem, uma consciência única, né? Como a gente tem a nossa própria consciência, uma linguagem. E o mundo livre não sabe decifrar essa linguagem. Esse é o grande segredo, porque eles têm essa necessidade de querer capturar um neurônio, eles querem decifrar essa linguagem para saber como combater de forma mais eficaz esses mega-organismos, né? Sim, eu até mostrei um pouco, eu mostrei alguma coisa já sobre isso, que fala dessa equipe que eles vão formar, né, que é a Blitzhammer 13, porque, assim, subentende-se que houveram várias missões fracassadas, né, isso? E é interessante, até tem uma missão fracassada enquanto o Antônio está por lá ainda, mas parece que houveram outras missões antes do Antônio chegar naquele período. E assim, eu botei Blitzhammer 13, né? Como se fosse a 13ª vez que estão tentando aquilo ali. Uhum. E é muito difícil, né? Aí a grande missão é justamente essa, invadir Germânica e conseguir capturar um neurônio que era um desses cidadãos mais notáveis, né? Capturar um desses neurônios para poder decifrar. A linguagem, exatamente. Agora, não vamos dar muito spoiler, não. Mas uma coisa... tanto os mega-organismos, você tem que entender o seguinte, que eles viajam no tempo para um passado adjacente. Porque se viajasse para a mesma linha do tempo, ia quebrar a lógica da linha do tempo, obviamente, ou geraria outra. Isso eu sempre então, achei eles viajam para uma linha adjacente, eles tentam pegar os tetradáctilos, tentam matar esses parentes dos neurônios, enquanto que o mundo livre tenta resgatar esses parentes, porque eles são uma fragilidade do núcleo, né? Então, é justamente sobre isso que eu quero falar agora, porque não fica muito claro no começo da história. Inclusive, o próprio Antônio ele não sabe direito por que é que ele está ali, enfim. Exatamente. Claro que isso é explicado mais na frente. Mas, assim, sobre essa questão da viagem no tempo, eu sempre achei zoado o De Volta para o Futuro, né? Porque o cara volta no tempo, aí muda o futuro. Muda não tem como. Esses paradoxos. Assim, não tem jeito, cara, porque se você voltasse para o tempo, para a mesma linha, e você, sei lá, tem até um filme que fala isso, se você pisar numa borboleta, já vai mudar o mundo inteiro no futuro. Vai mudar, né? Seu próprio futuro, né? Se você vai estar na outra linha do tempo, você não vai estar naquela linha do tempo. Então, eles vão para a linha do tempo adjacente, mas tem uma teoria. A teoria é o seguinte, que eu matutei bastante, foi muito café e cigarro para fazer esse negócio. Eu cheguei assim, eu tive que bolar um negócio mais original possível, que eu realmente nunca vi em ficção científica, e olha que eu sou um grande consumidor de ficção científica.
Eles têm existe uma linha do tempo seguinte, eu estou na minha casa, aí eu vou para a geladeira, ou pego um suco, ou pego uma cerveja. Se eu pegar uma cerveja, as coisas vão começar a vir de um lado. Se eu pego um suco, vão começar a vir do outro. A teoria é o seguinte, que mesmo eu pegando o suco, eles vão se ramificando, que no próximo livro eu vou chamar de flor do tempo, né, que é um fractal, né? Vários ramos vão se desenvolvendo de forma meio fractal. Aí eles se dividem e uma dessas decisões, mesmo ele tendo tomado suco, vai voltar a ser absorvida pela própria linha do tempo que tomou a cerveja e vai continuar como aquele negócio. Então eles viajam para essa interseção e a grande ideia é que eles tentam, a única forma de intervir na própria linha do tempo, que eu imaginei no livro, foi inserir uma substância não observada. Aí eu li a mito do Oswami, né? É porque ela está no estágio de indeterminação quântica. Então, ela não interage, a não ser que tenha sido observada. Ela vai ser observada no futuro, depois da viagem do tempo. Entendeu? Entendi. Rapaz, é uma tese tão interessante que, se tiver fundamento, como alguns outros autores de ficção científica fizeram coisas que depois alguns cientistas estão achando que tem certo fundamento. Sim. Eu acho que eu devia ganhar um prêmio com isso, cara. Porque realmente foi muito bem bolado. Porque eles pegam uma agulha de Van der Black, que é 99% de negrume puro, ele não sabe qual é a substância que está dentro, porque justamente é a substância não observada, né? Insere na sobrinha de Antônio, que vai virar um neurônio, e ela fica com aquilo por toda a linha do tempo normal do que tá, da ação do livro, né? Porque, como está na indeterminação, ela não interage com a linha do tempo, então não causa dano à linha do tempo. Então, só depois da viagem do tempo que ela vai poder causar algum efeito quando for colapsada, né? Sim. Eu li uns 2 livros da mente, achei interessante, mas, assim, ele não usa negócio muito de viagem no tempo, mas eu peguei emprestado, né? Pronto. Assim, as teses de determinações quânticas, né? Esse lance da substância não observada é uma das coisas que não deu para desenvolver muito no quadrinho, a gente mostra isso muito por alto. Mas milagre do quadrinho, né? Mas que está bem detalhada no livro, né? Exatamente. No livro já está falando melhor sobre isso. E assim, justamente, essa questão do Antônio, tá? O cara é levado do passado para o futuro e não sei o que lá. E então, por que ele é tão importante assim, né? O que esse cara tem de tão especial para o pessoal ter esse trabalho de tirar ele do passado e levar para lá e botar ele na equipe para lutar contra um mega-organismo, assim, o que ele tem de especial? Por quê? Porque ele tem laços mnemônicos e emocionais e espirituais com a sobrinha dele. E como nenhum neurônio pode destruir o outro, a estratégia do mundo livre é justamente que ele entre no núcleo e não seja destruído pelos sistemas nanotecnológicos e de qualquer tipo de sistema de defesa do interior do núcleo, que não vamos dizer o que acontece dentro do interior do núcleo para não dar spoiler. Isso eu nem mostrei como é do lado de dentro. Tem uma hora que eles chegam lá, eles chegam lá no crânio, né, do mega-organismo, mas é segredo, eu não mostrei para ninguém, não mostrei, não tem na internet, não tem canto nenhum, essa imagem aí do lado de dentro, né, ficou suspense. Marcela Neves, muitos autores de ficção científica querem deixar uma mensagem de alerta para as sociedades atuais. Existiria uma lição de moral no livro Dinâmica Orgânica? Sim, qual é o lance desse negócio? Totalitarismo, isso exatamente, é uma analogia ao momento que a gente está vivendo, como é que é? Tem exatamente, a gente pensa que... exatamente, desculpa interromper, agora a gente pensa que a gente se livrou do totalitarismo, e eu estou incluindo o stalinismo, que também não me agrada, apesar de ser centro-esquerda, não me agrada, né, o tipo de totalitarismo, de extremismo. Então, a gente não se livrou disso, o governo, vamos dizer assim, sem querer dar nome aos bois assim, mas existem governos que agem de formas, assim, bem fascistas, né? Ainda no mundo, né? Você vê em países da África, por exemplo. Então, é o seguinte, você
isso aí, com poderes tecnológicos e genéticos, se tiver uma casta de seres, vamos dizer que os mais ricos queiram ser mais inteligentes, aí eles conseguem pagar para que os filhos tenham uma carga genética muito mais inteligente e desenvolvam por exemplo. Isso vai criar uma casta. Isso já é possível, né? Que isso meio está previsto já, meio que, enfim, não tem já muito para onde correr. Tem gente estudando isso, futurólogos estudam esse tipo de coisa. Porque, veja criar só, uma casta de gente super evoluída, né? Psicoevoluída, e eles vão ser grandes matemáticos, grandes tudo, e a sociedade, as castas mais baixas vão ser de brutos, né? Olha, eu não estou conseguindo ver quem está nos comments aqui, não. Eu não consigo ver aqui na minha página, mas eu queria mandar um beijo para minha namorada, Maria Luciene. Eu não sei se ela consta isso, se ela já entrou. Deixar registrado aqui. Eu espero que esteja gravando isso aí, Pedro, porque não está mostrando aqui na minha tela. Tá. Ele vai ficar gravado essa live depois. E assim. Me apoia muito no projeto. Só aparece o nome de quem comentar. Quem está assistindo não dá para ver. Mas no YouTube eles estão assistindo, né? No YouTube assistem, né? Aí eu assisto e comentam, né? Assiste e comenta no YouTube, sim. É isso aí. Tá certo. Não, mas e assim, uma coisa que eu acho interessante, essa formação de uma elite é meio que inevitável, né? Tem um filme muito bom que fala sobre isso, que é Gattaca, que exatamente. Ele realmente cria ali uma elite. Admirável Mundo Novo também, né? Também. Isso vai ser... Não é novidade no livro. Mais inteligente, mais forte, isso e aquilo. Então, assim, cria realmente uma elite não só financeira, como também física, intelectual, e enfim. E aí você, no seu livro, na sua obra Dinâmica Orgânica, você leva isso para um outro nível, né? Porque as últimas consequências. Através da manipulação genética, se desenvolveram poderes psíquicos. Não foi isso? Oi, sucesso, amor. Não é ela, Maria Luciene Silva? Coisa boa, um beijo. Tá por aí, tá na área. Aí, assim, esses poderes psíquicos, me fala, Rodolfo, tem uma mistura aí de espiritualidade com tecnologia, e tem uma mulher lá que invoca uns anjos lá, que não sei o que lá, que é a Olha, veja. Aí, enfim, que samba do crioulo doido é esse aí que tu misturou? Engenharia genética despertou o poder psíquico. Como é que isso funciona? Nanomáquina mistura com um anjo, e como é que é isso, cara? Não, eu acredito em forças místicas e espiritualidade. Eu acredito, e eu quis colocar no livro. E, inclusive, alguns conceitos do espiritismo eu trago para o livro como em formas de crime, né? Porque se uma sociedade toda telepática, que o mundo livre vai ser telepático, né? Sim. Você tem crimes contra a ordem energética, crimes contra a liberdade mental e espiritual da pessoa. Você pode obsediar uma pessoa telepaticamente, você pode possuir uma pessoa telepaticamente ou fasciná-la, né? A fascinação é uma dominação parcial da vontade da pessoa. Sim. Então, como é que eu posso dizer? Eu trouxe para enriquecer a história, não ficar só tecnológica, né? Eu não estou aqui só para agradar os materialistas, não, os espiritualistas também. Então, eu dei essa pitada um pouco mística no livro, inclusive na economia por energia. A economia do mundo livre é toda a moeda de troca é o quê? É a energia vital da pessoa. Tá aí outra coisa. É um conceito novo que eu nunca vi em ficção científica. Né? Justamente. Além de ser um conceito novo, é um conceito que eu demorei um pouco para absorver, assim, porque a economia por energia. Como assim, Rodolfo? Como assim? Explica pra gente o que o livro é complexo, cara. É meio complexo. É complexo, porque eu tento mostrar o que eu vejo do que é possível de um mundo futuro onde energias, novas energias físicas e espirituais vão ser decifradas, né? Certo, então, certo. A economia por energia é o seguinte... Peraí, calma. Peraí, vamos lá. Só um instante. Tem um comentário aqui que eu acho importante responder, tá? Vamos lá. Me chamo Daniel. Alguma recomendação para alguém que queira se tornar um escritor de ficção científica? Vai lá, RG Neves. Olha, veja, entenda.
primeiro você tem que ser um apaixonado por ficção científica, né? Eu sou tão apaixonado por ficção científica que eu resolvi escrever meu próprio livro de ficção científica, uma coisa minha, um desejo, uma realização pessoal mesmo. E segundo, olha, eu aconselho o seguinte: se você, a não ser que você seja um gênio, né? E se você descobre que não é um gênio, seu maior talento é o esforço, então eu aconselho você fazer alguns cursos de escrita. Eu fiz alguns, inclusive, com o Rodrigo Gurgel, fiz um com o Pedro Bial, inclusive, mas do Pedro Bial foi depois do livro, né? Eu fiz um com o Rodrigo Gurgel, que é um literato lá, acho que é do Rio de Janeiro, se não me engano, online. E fora isso, eu escrevi, eu já vinha escrevendo contos e poemas, e eles acabavam sendo selecionados em alguns concursos, e a gente começou como um hobby e eu fui desenvolvendo. É muito treino, muito esforço. Não sei, o livro pode não ser um Dostoiévski, mas eu escrevi com muito carinho e escrevi da melhor forma possível. E ele está mais na linha de Isaac Asimov, sabe? A forma de escrita dele. Então, ler livros de ficção científica e estudar bastante, se esforçar bastante, debruçar e ter uma boa ideia, uma grande história para contar. Começa com a dinâmica orgânica, né? Não, mas eu achei a história tão original. Tem 3 pilares originais da ficção, da dinâmica orgânica. Economia para energia, uma distopia contra uma utopia e a própria dinâmica orgânica, né? Que é a transformação de uma nação no organismo vivo. Tem esse lance de distopia, né? Contra a utopia. Isso não é muito abordado, não é sempre abordado não é sempre abordado pela ficção científica, não. Ou é uma distopia, ou é distopia, ou é uma utopia, né? Aí eu estou fazendo o que eu entendo que como seria uma utopia no Brasil contra uma distopia nos mega-organismos, né? Agora, a ficção científica, para mim, é como se fosse uma passarela de... Não tem de modelos de vestido, tipo Victoria's Secret, essas coisas? Esses vestidos todos cheios de exageros, né? Chapéus grandes, essas coisas todas. Então, o salto alto muito grande, ou cores vibrantes. Na verdade, eu descobri que quando passa um desfile de moda, eles dão a tendências de como vai ser a roupa. Não quer dizer que a roupa vai ser daquele tamanho da aba do chapéu, mas que a aba do chapéu vai ser maior. A ficção científica é mais ou menos assim. Ela diz assim, ela exagera um pouco para dizer o que pode ser plausível no futuro. Compreende? Sim. Então, Mad Max, por exemplo, para mim é um grande exagero dizer que aquele mundo devastado, mas a gente fala, olha, alguma coisa tem de plausível naquilo ali. A gente tá então, eu fiz de uma forma tão exagerada, um totalitarismo tão violento, que foi um mega-organismo, mas quem sabe que tem algo plausível com esses recursos tecnológicos, nanotecnológicos, psíquicos, genéticos, nas mãos de fascistas, de gente totalitária, que é uma desgraça que pode estar nos esperando no futuro. A gente vive num mundo em que as ditaduras estão sendo eleitas através do marketing digital, né? Enfim, pois algoritmos e tudo através mais. Do hackeamento, eles estão hackeando, né, a democracia, literalmente, né, através das redes sociais. Isso aí tem muita pesquisa sobre isso, mas é uma ferramenta do inimigo, né, cara? A ferramenta do terror, da morte, que deveria ser o contrário, né, cara, de uma coisa boa, a rede social, mas enfim, ela está sendo usada para estuprar o mundo, né, cara? Tá um negócio muito pesado. A força é bruta, mas a fonte da força é neutra, né? Então, assim, como parafraseando o Gilberto Gil, né? Mas, assim, o conhecimento está aí. O que importa são as questões éticas de saber como é que vai ser usado esse conhecimento. Se for usado para o mal, vai descambar numa desgraça, né? Se for usado para o bem, vai ser uma bênção para a humanidade. Certo. Eu fiz mais ou menos os dois, né? Eu fiz mais ou menos os dois. O Brasil como baluarte do mundo livre contra os mega-organismos, que é a pior espécie de totalitarismo. Literalmente. Certo. Rodolfo, só para fechar as dicas pro Daniel, então é Isaac Asimov. Qual é o nome do autor de 1984 mesmo? George Orwell. George Orwell.
Qual outro autor H.G. de ficção Wells. científica? H.G. Wells. Não tem. Já é um bom começo, né? Não, um bom começo. E Aldous Aldous Huxley, né? Huxley, Admirável Mundo Novo, vale a pena. Sim. Você sofre influências de... Ninguém escreve assim... todo mundo sofre influência, todo escritor. É uma coisa que eu aprendi nos cursos de escrita. Todo escritor sofre influência de algum escritor passado, alguma coisa assim. Shakespeare foi um dos que mais sofreu influência dos cânticos, cânticos não, dos contos de cavaleirístico, né? Da Idade Média. Então, é difícil você de fazer... nada é 100% original. Você vê em muitos filmes, desenhos animados, você vê em videogames, muitas histórias incríveis e originais. Eu tentei colocar elementos os mais originais possíveis, que foram realmente extraídos da minha cabeça, mas você encontra, assim, você sempre sofre algum tipo de influência, né? O que eu percebi na dinâmica orgânica e o que eu recomendo também fazer é a forma como você combina essas referências, né? Uma combinação diferente. É como se fosse uma receita, né? Tipo, você vai fazer ali uma receita, tipo um bolo, aí os ingredientes vão ser sempre farinha, açúcar, enfim, limão, depende do abacaxi e tal. Mas aí é como você vai combinar esses ingredientes que vai fazer diferente, né? Você bota mais de uma coisa, menos de outra, bota uma coisa assim, né? Aí você faz ficção científica, coloca um pouco de espiritismo no meio, coloca um pouco, sabe, de faroeste no meio, enfim, aí você vai criando ali uma identidade própria, uma coisa única, né? Essa combinação de referências. Não, exatamente. E tem coisas no livro que, olha, que francamente, eu que já vi muitos filmes e li alguns livros, bons livros de ficção científica, eu realmente nunca vi nada assim dessa forma como é abordado no livro. Justamente. Então, essa é a grande sacada do livro e da revistinha. Agora vamos conversar a revistinha aqui também, que é o grande... A gente está aqui no lançamento da HQ, né? Aqui, a nossa cria aqui, tá? Dinâmica Orgânica. Desenhada por um dos maiores quadrinistas de Pernambuco, Pedro Ponzo. Aí eu não sei. Eu sei claro que eu me esforço bastante, tá? Tenho já bastante experiência. Eu não sei nem se dá para ver muito bem. Aqui ele está mostrando Germânica, né? Cadê? Aqui. Daqui a pouco eu compartilho a tela e mostro algumas imagens. Mas eu queria dizer o seguinte. Eu queria voltar àquele assunto da economia por energia. Porque, veja só, esses conceitos originais e tal, diferentes, um deles foi justamente a economia por energia. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. A única coisa parecida, assim, de longe, foi um filme em que o dinheiro era tempo, né? Era o tempo de vida da pessoa, era usado como dinheiro e tal, e tal. Então, assim, era bem interessante essa ideia também. Né? Quando o moleque fazia 18 anos, ele podia começar a vender o tempo de vida dele, e para ele ganhar tempo de vida, ele tinha que trabalhar, né? Então, é muito legal esse filme. E, assim, os ricos eram todos jovens, né? E tinham, assim, milhares de anos, assim, para viver para frente e tal. Exatamente. E pronto, mas na dinâmica orgânica é uma economia por energia. Energia é um nome bastante genérico, tá, Rodolfo? Então me explica melhor assim, que energia é essa e como é que ganha, como é que perde, enfim. Fala mais sobre a economia por energia da dinâmica orgânica. Olha, tá certo. Quando a gente escreve uma ficção científica, a gente parte de alguns pressupostos, né? Que a gente toma como verdadeiro. Por exemplo, quando o Fim da Eternidade de Isaac Asimov, ele partiu do pressuposto que existe viagem no tempo e que tem uma espécie de elevador lá e qualquer coisa, alguma coisa nesse sentido. Então a gente parte do pressuposto. Então eu parti do pressuposto que existe. E na verdade, eu particularmente acredito que existe uma energia, o Ki, né? Tem muitos místicos dizem que existe uma energia vital, que Força eu vital, chamo de né? vigor. No livro eu chamo de vigor, e na revistinha Vigor também, né? Que é a energia vital, sexual e moral da pessoa. Essa energia. Quando você faz uma boa ação, você se sente feliz, você se sente recompensado, uma pessoa psiquicamente saudável, né? Você se sente feliz. Então, essa felicidade se traduz numa energia. Coisas horríveis.
Não, tem gente que é doente, né? Mas assim, você se sente feliz então não seria uma sociedade do trabalho do dinheiro, seria uma sociedade da virtude que eles estavam. O Mundo Livre estava querendo implementar a sociedade da virtude, que você faz uma boa ação, você ganha essa energia. Você faz um bom trabalho. Quando você faz um bom trabalho, você não se sente recompensado. Pelo menos, eu me sinto. Eu acho que eu sou uma pessoa normal. Você se sente recompensado, faz um bom trabalho, as pessoas elogiam, você se sente bem, então você ganha essa energia. Então, a sociedade seria essa troca de energia entre as pessoas. Então, todo mundo procurando fazer algo melhor, ajudar as pessoas, não necessariamente no trabalho, mas com qualquer boa ação, você adquire essa energia e elas vão sendo trocadas, e energia vital, moral e sexual, que eu chamo todas as três de vigor, né? A esse vigor é a moeda de troca, literalmente, da sociedade. Mas é uma energia meio física também, né? Tipo assim, se traduz em hormônios, né? Hormônios, tem os hormônios que tratam isso, a ocitocina, tem cortisol, essas coisas todas. Então, o nível geral de hormônio lá também poderia traduzir esse tipo de energia. Certo. Então, assim, as pessoas não têm mais pobreza, porque todo mundo tem essa energia dentro de si, então todo mundo vai poder ter aí o básico para uma vida digna. Né? O mínimo, né? O mínimo. Agora, existe uma forma seguinte: podem existir crises na sociedade que ao nível geral de vigor cai, a moral cai quando, por exemplo, você constrói uma ponte, ela cai e mata um monte de gente. Então, a moral dos trabalhadores cai. Então, eles começam a vampirizar. Então, existe o vampirismo também, né? Então, o vampirismo, como é que eu posso dizer? Existe até caçadores de vampiros, né? Sim. No livro, né? Então, existem até... Já existem pessoas existem, né, vampiros. É um crime, inclusive, tipificado no Código Penal do futuro 2000, o Código Penal 2242, que é crime de vampirismo, subtrair dolosamente energia de outrem, né? Então, eu faço as leis da sociedade também, e elas têm essas leis energéticas e espirituais, essas coisas todas. Então, se você... Agora, você, por ser um ser humano, e ser um ser humano correto, você teria um nível básico de energia. Talvez você não tivesse muito, mas você trabalhando, você fazendo boas ações, você fazendo grandes obras, você adquiriria energia e poderia adquirir os bens da sociedade e tal. Eu levo isso tão a sério, cara. Eu levo tão a sério que eu estudo economia para ver se, de alguma forma, mesmo que seja hormonal, assim, alguma coisa assim, eu levar isso para uma linguagem do economês. Eu gosto de estudar economia, acho interessante. Será que teria como medir essa energia? Olha, misticamente é difícil. Isso seria um passo além. Mas se você tivesse um sistema que medisse os hormônios, por exemplo, eu faço uma boa ação e aumenta um determinado tipo de hormônio, e eu faço uma determinada má ação e abaixa esse nível de hormônio, aí você teria um medidor, né? Aí o medidor, entre aspas, monetário, né? Aí quanto mais cansado, menos força vital a pessoa tem, né? Disponível. Agora, se você estiver cansado de trabalhar bem e fizer um bom produto, você vai se sentir recompensado. Vai estar cansado fisicamente, mas espiritualmente você vai estar recompensado. Certo. Uma pessoa que faz uma boa ação, né? Agora, essa economia por energia, ela tem a ver com as nanomáquinas, não é isso? Com a nanomáquina, MindNet. Como é que é a MindNet? São muitos conceitos abordados no livro. Porque assim, todo mundo tem telepatia, né? Isso, todo mundo lê a mente de todo mundo sabe o que os outros estão pensando, é assim, o mundo é isso. O cara pode ficar meio offline também, ele pode ficar offline, ele pode derrubar, não existe uma internet, a MindNet, a internet telepática. Não tem uma janela privada, não? Ele vê pelos olhos dele a realidade aumentada, né? Ele vê propagandas, essas coisas todas, ver símbolos na rua. Não tem um modo privado, não, para o cara poder... Deve ter, tem um modo privado, né? Dimitri jantou, né? Uma vez, né? Ele dança um Tai Chi Chuan no quarto, né? Tem um negócio desse no livro. Sim. Que ele tá tem um quarto lá na casa de Dimitri, que é o quarto que ele privado dele, ele não gosta que ninguém entre, nem a empregada holográfica dele tem acesso a esse quarto, né? Que é a Beth, né? Sim. Que não tem nada a ver com o Blade Runner, que eu inventei antes de Blade Runner. Mas agora? Agora Blade Runner copiou.
Agora Blade Runner veio antes, foi mais rápido. Não, eu terminei esse livro em 2017, 2018, eu terminei o livro e registrei com o advogado. O Blade Runner 2019, né? 2019, 2018, 2019. Foi logo depois. Mas assim, não tem nada a ver, é impossível fazer uma coisa 100% original. Mas quando eu vi Blade Runner, cara, eu falei, pô, bicho, os caras fez uma empregada doméstica holográfica para. Se bem que em Blade Runner. E os caras já fazem isso. Em Blade Runner é mais que uma empregada, né? Na verdade, tipo, a esposa claro, é uma amiga, cara, né? Claro. Muito. Tem uma parada emocional muito forte, né? E Beth, é a empregada holográfica, ela é feita pelo mapa mental da mãe de Dimitri, né? Da mãe de Dimitri. Isso aí é meio esquisito. Mas... Meio esquisito, né? Ele trata como uma empregada doméstica, ele fala assim, mas ele não é sua mãe, mas isso não pode ser sua mãe, é apenas uma representação de um mapa mental dela. Aí eu falei, justamente, no começo teve uma reverência, mas depois eu deixei ela como uma empregada doméstica mesmo. Foi, mas não, foi uma isso aí no livro, não sei se foi de bom gosto, mas acabou ficando assim. Na HQ eu nem falo sobre isso, né? Fica no mistério, né? Que é aberto. Então, você fez um grande trabalho, Pedro. Você fez um grande trabalho, Pedro, porque obrigado, cara. É muito difícil a gente que trabalhou junto no roteiro, e principalmente você que fez a maior parte da seleção de cenas, você transformar um livro de 300 páginas num HQ de 120, com espaço de desenho, balão, essas coisas todas, eu acho que você fez um milagre aí, e ficou um negócio coerente e colocou o essencial do livro. Parabéns, Jorge, você fez um excelente trabalho. E o desenho, que é o atrativo também muito grande da HQ, bom, aliás, uns 70%, 80%, tá desenhado maravilhosamente bem. E a história é bacana também, e o roteiro que a gente lutou tanto para adaptar, a gente conseguiu fazer de forma satisfatória. Obrigado. E assim, realmente foi um desafio fazer essa transposição, essa adaptação, porque justamente o livro ele tem muito conteúdo. E aí você enxugando, até pegar ali o essencial, né, e você contar isso com pouco texto, que às vezes os diálogos, a gente teve que cortar um bocado, né? Porque no começo... eu fiquei até um pouco... Eu fiquei até com uma dor no coração, alguns diálogos foram cortados, mas foi necessário para valorizar o layout e o desenho. Estava tomando muito espaço, os balões, ia ter muita conversa. Quem entende de quadrinho é você, né? Então... o quadrinho estava perdendo muito, com muito diálogo, os balões muito grandes, essas coisas todas. A gente conversou, né? Você explicou como é que é, não dá para colocar. Que é a fluidez da narrativa, visual, né? Se você colocar muito bloco de texto, você pode terminar travando a narrativa. Aí eu vi que dava para fazer essa enxugada, né? Fazer esses cortes, sem comprometer o essencial da história, né? Aí ficou legal, ficou bem dinâmico. E até porque a gente colocou um glossário no final e colocou uma introdução na frente, né? Para situar o leitor. Sim. E tem o livro, e tem uma né? questão chamada transcendência, né? Que a gente colocou no negócio, porque por trás de toda a ideia tem um bife, né? Como já dizia, já tem essa frase aí, né? Então as pessoas, um dos motivos das pessoas também quererem entrar no núcleo de um mega-organismo é porque eles vão compartilhar uma transcendência, uma coisa que está além da nossa consciência, né? Uma consciência cósmica, individual, uma coisa assim, chamada transcendência. Então, muita gente interessada, os organicistas interessados nisso, eles têm interesse em fazer parte de um núcleo do mega-organismo. Tem protocérebro, olha, tem tudo nesse livro. É uma história complexa isso. Complexa, né? E como é que estão os comentários aí? O pessoal está comentando, obrigado pelas dicas. Muito bem. Eu quando comecei a desenhar dinâmica orgânica, eu comecei a realmente ler um pouco mais de ficção científica. Foi aí que eu li 1984. Excelente. Eu já conhecia, eu já tinha visto o filme, mas quando eu li o livro, eu disse, putz, velho, isso aqui é genial demais, cara. Ele meio que fez um guia para os filhos da puta que estão dominando o mundo hoje, cara.
Ele meio que deu o mapa da mina para a galera, porque eles estão fazendo exatamente o que está no livro, cara. É incrível. Eles fazem exatamente o que está no livro. Ministério da Verdade, Miniver, né? Ministério da Verdade. Eles reduzem a redução da língua. Inclusive, a linguagem na dinâmica orgânica, ela é ampliada, diferente do George Orwell. George Orwell, eles tentam reduzir a língua para o cara pensar menos, né? Ele não tem condições de pensar. Na língua lá, ela é ampliada e as letras, elas são empobrecidas, né? Porque com o tempo vão se degenerando, aí tem muito estrangeirismo, né? Aí eu tento abordar da melhor forma possível. Come algumas letras, tal, não tem acento, não tem cedilha, não tem hífen, não tem nada. Eu bem que tentei, cara, mas isso aí no quadrinho... Não tinha como. Mas, assim, são coisas assim, quem quiser se aprofundar no universo dinâmica orgânica, pode adquirir o livro. Quem quiser apreciar um excelente quadrinho, um excelente HQ, compre a HQ. Tem a recompensa lá, né, do Neurônio Mestre, que você leva HQ e o livro, né? É bem legal. Interessante. E o preço tá muito bom, cara. A gente tá com uma promoção muito boa de lançamento. Vê só, é tão difícil cortar texto quanto é cortar desenho. Verdade. Muito difícil. Você assim, fez um grande trabalho, Pedro. Eu agradeço. Ainda cabia algumas páginas ali. Eu fiquei pensando, rapaz, eu vou fazer mais umas 2, 3 páginas só para... Enfim, mas eu disse que quer saber. Dá muito bem para encerrar, assim. Às vezes, cara, a gente tem que simplificar o que a gente quer contar, né? Nem sempre é necessário você estar ali detalhando tudo, né? Isso faz parte da arte tanto dos quadrinhos, eu acho que a arte de contar histórias em geral, né? Na literatura também. Você tem que saber, às vezes, colocar algumas coisas de lado e se ater ao mais essencial, né? Eu acho que é uma história grande, eu acho que 121 páginas é muita coisa, mas mesmo assim dava para ter feito mais, dava para ter feito o dobro se a gente quisesse. Não, mas se a gente tivesse rigor para isso, né? Se a gente tivesse recursos... dava para... Mas a gente... Foi um trabalho de 2 anos, né? 2 anos de desenho, de discussão. A gente, na nosso QG lá do Outback, a gente conversando. Rapaz, como faz falta, bicho. A gente fazia a nossa reunião no Outback, comia um bumerangue, trocava uma ideia, comia ali uma costelinha e tal. Bem legal. Eu até botei o misturado em germânico, eu botei um pedaço do Outback ali. Para aquela fábrica de germânica tem um pedaço ali que é igual ao Outback, assim, é o banheiro, tá ligado? Que no Outback eles escrevem, o banheiro masculino é blocks, né? Eu não sei porquê. Aí tem um ciborgue que tá saindo de uma porta assim, aí tem escrito assim em cima, blocks, como se fosse o banheiro do Outback. Pois mas, olha, foi incrível mesmo. Uma jornada, eu acho que, para mim, você me ajudou a realizar um sonho de participar, pelo menos, do HQ, né? E eu me realizei com um livro e com uma revistinha também. Eu achei lindo a revistinha. Ficou muito bem desenhada. Eu agradeço aí. Foi um contrato, uma parceria muito, muito legal. Foi muito bom, muito bom. Eu agradeço também, cara. Foi, assim, uma experiência e tanto, um grande aprendizado para mim. E nessa vida a gente aprende as coisas fazendo, né? Então, apesar de eu ser quadrinista profissional há muitos anos, eu nunca tinha feito um HQ tão grande. Eu nunca tinha passado... A minha HQ maior, ela tinha sido de 25 páginas, cara, para você ter ideia. Tinha sido 25 páginas, porque eu era mercado americano e tal. Mas aí, dessa vez, Dessa vez foi para se quebrar. Foi 120 de uma vez e, assim... 120 páginas. Foi altos e baixos, né, cara? Eu fui, aí teve uma hora que eu passei mal, né? Fui para o hospital. Mas não foi nada por causa da HQ, não. Foi outro problema de saúde que eu tive. Mas, enfim, aí vai, volta, aí deu uma atrasada, né? A gente, não, e agora vai fazer o quê? Aí, contrato, né? Termo aditivo, não sei o que e tal. E aí a gente foi seguindo em frente e
Chegamos aí. Graças a Deus deu tudo certo. Tá aí a HQ pronta, disponível para o público. Eu gosto desse cheirinho. Contou algumas coisas, de né? novo, cara. Uma história legal. É. Uma história que, como dizem os professores de literatura, é uma história que você tem que se perguntar quando vai escrever se você vale a pena contar essa história. Eu sempre tive a convicção que essa história que eu contei valia muito a pena de contar. Sim, Eu claro. escrevi com muito carinho e eu tenho certeza que você desenhou com muito carinho também. Ficou lindo. Estamos aí fazendo a nossa parte, né? O mundo está pegando fogo. É aquela história, o circo está pegando fogo e o palhaço continua fazendo malabarismo ali, né? O show tem que continuar, né? Não vou. A arte precisa continuar, precisa sobreviver e a gente está aí fazendo a nossa parte, tá? Aqui a Dinâmica Orgânica levando para vocês. Tem até um teaserzinho aqui no final, que é As Crônicas de Mariana, em breve. E esse aí vai ser a continuação, né? Eu estou pensando em escrever a continuação, não agora, porque eu estou terminando outros livros, outras obras. Aí, quando eu tiver um tempinho, eu vou começar a escrever as Crônicas de Mariana, que vai contar a história desde a primeira, da Terceira Guerra Mundial, até pulando Dinâmica Orgânica até um pouquinho depois. Vai detalhar. Dinâmica Orgânica vai ser uma história inserida em Crônicas de Mariana. Esses períodos históricos, né? Sim. Aí eu vou explicar a Guerra das Sombras, o porquê como é que a Guerra das Sombras é quando as nações, depois da Terceira Guerra Mundial, na guerra no inverno nuclear, né, elas começam a ter uma série de assassinatos, conspirações, essas coisas todas, as nações, para ver se vão tomar o rumo da dinâmica orgânica, vão tomar o rumo do capitalismo, ou vão tomar o rumo da economia para energia, né. Aí as nações do hemisfério norte devastadas vão para a dinâmica orgânica, as outras vão para o mundo livre e o capitalismo é quase abandonado. Muito interessante. É porque, assim, no mundo dos quadrinhos, viu, Rodolfo? Para você ficar logo esperto. Tá certo. E funciona da seguinte forma: você passa aí 2 anos fazendo o seu álbum, tá? Como a gente passou. O cara, beleza, show de bola, gostei. Legal. O cara lê. Meia hora depois, o cara, pô, gostei, cara, show, cadê? Quando é que sai o próximo? É mais ou menos assim. Olha, vou ter que correr com isso aí, então. O cara acaba de ler, cadê? Quando é que saiu, né? Mas foi um grande investimento, não é uma coisa fácil de fazer, não. Foi muito trabalho seu, de 2 anos, de projeto de adaptação de roteiro, com um roteiro adaptado. Praticamente você fez 80% da adaptação do roteiro. Eu dei minha participação e você desenhou, é muito difícil, teve a produção, depois levei para impressão, essas coisas todas. Olha, a Crônica de Mariana, ainda, se eu tiver que escrever o livro, vai demorar um pouquinho isso. O em breve talvez não seja tão breve assim, né? Mas tá nos planos, né? Eu escrevo por prazer, cara. É uma história que eu gosto de contar. Aí eu vou abordar mais sobre o universo o mundo de dinâmica orgânica, ainda mais em Crônicas de Mariana. Vai ser um negócio interessante. Eu já tenho vários brainstorms e vai ser umas coisas bem interessantes. O cotidiano do mundo livre. Tal, a gente pode, é uma sugestão, aproveitar que a gente está conversando aqui e já adiantar para o pessoal que está assistindo. A gente podia, ao invés de fazer, vamos fazer um outro de 120. Não, a gente podia fazer uma história, sei lá, de 20, né? Tira o 100. Olha, como são crônicas, né? Cada crônica podia ser uns 20 páginas. A gente faz várias. Faz uma revista fininha, assim, né? Uma fininha, uma coisa mais em conta, assim, e tal. Mas eu estou com muita esperança. Eu espero que o público goste. A gente está lançando no imaginário do público essa ideia de forças totalitárias com poderes não só sobre humanos, mas assim tecnológicos e genéticos, né? Sim. De forma que, né, quando se termina o processo dinâmico orgânica, se descarga, é o fim da história daquele povo e início da história de um ser vivo. É o fim da história, né? Literalmente, né? Ele deixa de ser aquele povo, vira um ser vivo e degenera, né? As primeiras pessoas que iniciaram o dinâmico orgânico não sabiam que ia degenerar tanto, mas depois a coisa foi e degenerou no organismo vivo.
Virou um organismo muito agressivo, né? Assim, agressivo, opressor para as células operárias, que os soldados, os agentes do mundo livre, eles têm a esperança ainda de resgatar a humanidade dessas células operárias. Né? Sim. É uma guerra, né? E os mega-organismos ainda consideram o mundo livre como um mega-organismo em gestação ou um ser subdesenvolvido. A gente nunca vai deixar de ser subdesenvolvido no Brasil. Né? E o Brasil, nessa época, ele é o né? país mais poderoso, né? Do mundo, né? No caso, é a grande potência mundial, o Brasil, não é isso? Sim, o Brasil vai ser o baluarte do mundo livre, né? O baluarte do mundo livre. Ele que vai receber os refugiados de todo mundo da guerra, que foi devastadora. Então, os refugiados vêm para o Brasil e constroem cidades imensas, né? Recife vai ser... os arredores de Recife, São Lourenço da Mata, essas coisas todas, vai ser uma megalópole, né? Eu trouxe para o lado regional, a gente veio até falar sobre isso. Tem um toque regional, o dinâmico orgânico. A gente puxou uma sardinha para Pernambuco. Exatamente, porque potencial para ser uma superpotência, o Brasil tem, né? Ele tem essa capacidade de ser uma superpotência. Só é assim, é foda esses boicotes que a gente sofre aí, né? Esses atentados que a gente sofre aí dos Estados Unidos, enfim, desses outros países que ficam quebrando as nossas pernas, né? Não, você tem... É um país de dimensão continental, fragilizado, pobre, na mão de 3 superpotências, China, Rússia e Estados Unidos. E ainda tem a Índia, né, que é pobre também, mas tem bomba nuclear, tem tudo, tem uma tecnologia arretada. Aí, se não tiver um governo comprometido com o desenvolvimento dessa pátria, esse país não tem muito futuro, não, isso. Mas eu tenho grande esperança pelo Brasil e eu fiz uma homenagem ao Brasil, porque eu queria ver o Brasil como um baluarte do mundo livre no futuro. Aí vai ser um dos países mais importantes do em 2749, né? Vai ter que esperar um pouquinho, mas chega. Chega. Antes tarde do que nunca, meu amigo. 2749, mas chegou. É isso. Muito bem, Rodolfo. Muito bem. Muito obrigado por ter participado aqui dessa live comigo. Uma boa noite. Meus amigos, esse aqui é o Dinâmica Orgânica. Vocês veem na descrição do vídeo, tem um link para o Catarse. Lá tem mais informações para vocês conhecerem mais desse universo. E vocês podem também adquirir o seu exemplar, as primeiras unidades. Né? Isso já está acabando, viu? Já foi mais da metade. Tem aqui um sketch, né, que eu faço o desenho aqui. Sim, deixa eu mostrar. É melhor do que falar, é mostrar. Peraí. Deixa eu mostrar. Quadrinho de primeira qualidade, né? Primeiríssimo. Foi feito com muito carinho, né, Pedro? Foi, cara, com muita dedicação. Muito respeito ao leitor, muito carinho, muita revisão, uns toques meio cômicos, assim, que você colocou. Ficou muito legal. Cadê? Vamos lá. Beleza. Ó, aqui tem... Você vê que já 9 pessoas apoiaram. Foi lançada hoje a campanha. Tem aqui o vídeo onde eu faço a apresentação, né? Eu falo um pouco sobre o mundo e eu mostro aqui também a HQ por dentro, tá? Para vocês verem como é a qualidade, a questão das cores. As cores estão muito boas, né? Inclusive, quem trabalhou com a gente foi Benê Oliveira. Infelizmente, ela não... Meus cumprimentos para ela. Foi. Aí vocês veem aqui. A gente tem essa recompensa aqui, que é Viajante no Tempo. Ela custa R$50, você leva a revista, paga R$10 de frete, fica R$60 ao total. E, ó, já tem 9 de 22 disponíveis. Então, 9 pessoas já compraram. E já tem aqui 5 apoios no prazo de confirmação. Tá vendo? Ou seja, já vai mais da metade. E isso aqui é boleto que o pessoal fez, né? E aí já vai mais da metade, daqui a pouco acaba. Então, se você quer comprar com um sketch especial que eu faço, então corra para fazer o apoio logo, beleza?
Aí tem umas páginas aqui que mostram o Antônio, né, que ele é levado aí para o futuro. Tá aqui a recompensa do Neurônio Mestre, tá vendo? Que você leva o livro junto, a revista e o livro. Tem essa recompensa que é online, tá vendo? Você, com R$ 15 você apoia e pode receber em PDF em alta resolução. E a revista já está pronta, né, pessoal? Vocês não vão ter nenhum problema com atraso, de, não terminou de fazer, atrasou, que nem uns e outros termina acontecendo. Tem até uma polêmica hoje em dia sobre isso. O material não veio com qualidade, não sei o que lá, enfim. Tá tudo pronto aí para vocês verem, não tem nenhum problema, podem ficar tranquilos. Assim que terminar a campanha, a gente vai enviar. Ó, aqui está contando um pouco da história do mundo, né, que teve a Guerra Mundial, a imigração para o Brasil, e como é que é esse processo de dinâmica orgânica, né, que transforma os países em mega-organismos. Aqui mostrando um pouco de germânica por dentro. Isso aqui é no começo da história ainda, tá? A gente tem esse é o Antônio, e esse daqui é o Dimitri, que é um tipo de agente especial, né, que é um viajante do tempo. Um crononauta. Ele também, um crononauta, exatamente. E aqui ele está indo investigar um protocérebro, né, que as pessoas, mesmo na sociedade livre, as pessoas se reúnem para tentar fazer esse pequeno cérebro, né, para fazer... Um protocérebro. Eu adoro essa página, cara, que é de Brasília, né? Eu me inspirei até em Zalém, que é daquela... É um mangá, né, que virou um filme, tá? Da Alita Battle Angel, que é a cidade flutuante, assim. E eu caprichei nessas páginas. Isso aqui é o processo de integração, né? Quando o Antônio ele recebe a injeção de nanomáquinas e se torna um cidadão do mundo livre, né? Ele é integrado à MindNet, ele recebe essas nanomáquinas e termina sendo integrado à MindNet. E ele tem todos esses benefícios aqui, né? Ele pode usar economia por energia, ele pode usar, a realidade aumentada, né? Tem a questão da saúde, né? Que as nanomáquinas, elas cuidam da saúde da pessoa também. É muito bom, muito legal. Aí aqui já é a equipe toda reunida, né? A Blitzhammer 13. Eles já estão aqui preparados para invadir Germânica, preparados aí para a luta já. Enfrentar o sistema imunológico de Germânica também, né? Exatamente. É um organismo, então tem um sistema imunológico, né? Eles veem os agentes do mundo livre como seres, corpos estranhos, né? Então, é o sistema imunológico acionado. Eu não vou dar mais detalhes, não, senão não dá spoiler. Não. Pronto, é isso aí, pessoal. Conheçam, façam aí o seu apoio e participe aí desse novo momento que a gente está vivendo dos quadrinhos, né? Dos quadrinhos nacionais, assim, com toda como é que eu posso dizer? Com toda a humildade, né? Porque nós somos apenas pessoas que decidiram fazer o seu trabalho, né? O que acham que é certo e tal. Mas eu considero que é um trabalho relevante, é um trabalho que está aí colaborando para o mercado de quadrinhos no Brasil, mesmo que seja de forma modesta, né? Colaborando aí para a ficção científica brasileira também, na medida da nossa capacidade. Mas o que importa é que estamos aí fazendo a nossa parte, né? Estamos aí fazendo o movimento no nosso melhor, né? Estamos aí entregando o nosso melhor para vocês. Exatamente. Então, Rodolfo, tem mais algum recado para dar? Quer dar Olha, eu achei que foi um projeto muito bacana, deu tudo certo. As revistas já foram produzidas, já estão impressas, já tem caixas de revista esperando. Foi um processo longo, angustiante em alguns momentos, a gente passou por ansiedade, mas valeu a pena. É isso que eu tenho a dizer, valeu a pena, uma realização para mim, eu acredito que para você também seja uma grande realização. Claro. E eu espero que o público goste, né? A gente quer inserir novos conceitos no imaginário do público e na ficção científica. Muito bem. Beleza, então.
Então, Rodolfo, muito obrigado por participar. Meus amigos que estão assistindo, vocês têm alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram saber a mais? Quiserem perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida, falar alguma coisa, eu vou deixar aqui abertos os comentários. E, enfim, aí a gente começou a campanha hoje. A campanha ela vai seguir por 65 dias, ou seja, ela vai até o dia 10 de abril, maio, junho, 10 de junho por aí, a gente vai encerrar. Mas é interessante que as primeiras recompensas, elas já estão acabando, né? Aquela do viajante do tempo, né? O cara que chega primeiro, né? E com um esquete especial. E aí, vamos continuar a nossa campanha até esse período e vamos fechar. Depois a gente vê o que é que faz, né? Se vai ter evento, se não vai, eu não sei como é que vão ficar as coisas. Eu acredito que esse ano não vai ter mais evento, não. CCXP, essas, nem fica difícil. Eu acho que não. A não ser que aconteça algo assim extremamente extraordinário, que eu acho difícil. Mas, assim, de acordo com o andar da carruagem, a gente só vai ter paz mesmo no ano que vem. Essa é a maior probabilidade. Mas estamos aí, né? Vamos agora só esperar levar a nossa picada aí para ficar em paz 100%. Beleza, vamos ver então, se a gente passa esse período trevoso do Brasil, né? Vamos ver, né? Dizem que é mais escuro antes do amanhecer, né? Então, espero que tenha um grande festival aí de alegrias, né? Quando isso tudo passar, se Deus quiser. É isso. Beleza, olha, Rodolfo. Então é isso. Obrigado, Berna. Tudo olha, de bom, então. Eu queria dar uma boa noite a todos. Obrigado pela participação. Pedro, muito obrigado pela oportunidade. De nada. Espero que a campanha seja um sucesso. Muito obrigado. Vai sim, se Deus quiser. Obrigado, pessoal. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.